Olá, meus alunos do 8º ano. Estamos aqui iniciando as nossas aulas à distância e espero logo estarmos juntos novamente. Vamos fazer uma revisão do primeiro capítulo da apostila. Esse capítulo já estudamos em sala de aula. Vamos começar? O título do primeiro capítulo chama-se Amado Imortal. É como ficou conhecida uma pessoa desconhecida a quem foi endereçada a uma carta de amor, escrita pelo compositor alemão Ludwig van Beethoven, nos dias 6 e 7 de julho de 1812, em Teplice, atual República Tcheca. A carta possivelmente não foi enviada e foi encontrada na casa do compositor após sua morte. Ela ficou sob os cuidados de Anton Schindler até sua morte, quando então ficou com sua irmã, e então foi vendida em 1880 para a Biblioteca Estatal de Berlim, onde permanece até hoje. A carta foi escrita a lápis. Beethoven, o compositor, foi batizado em 17 de dezembro de 1770, em Bonn, Alemanha. Ele foi inovador, ampliando o alcance das sonatas, sinfonias, concertos e quartetos, e combinando vocais com instrumentos de uma nova forma. Sua vida pessoal foi marcada pela luta contra a surdez, e alguns dos seus trabalhos mais importantes foram compostos durante os últimos 10 anos de sua vida, quando ele estava praticamente incapaz de ouvir. Improvisação. Quando citamos algo relacionado a improvisar, logo imaginamos que a arte de criar espontaneamente, uma forma espontânea, né? Então, quando nós temos nos teatros, nas novelas, um texto e os atores esquecem, eles improvisam em cima daquilo que eles já estudaram, do que aquilo que eles já ensaiaram. Então, a arte de criar música de forma espontânea, isso é improvisar. É só na música? Não, na vida também a gente faz isso, né? Partituras são registros de uma música criada por escrito ou de forma impressa. OP, abreviação de opus, que indica a ordem, publicação dos trabalhos de um compositor. Sonata era a música feita para soar, ou seja, a música instrumental em oposição à cantada, a música cantada. Sonata, resumidamente, é um tipo de composição musical para um único instrumento ou para pequeno conjunto. Normalmente, a sonata é dividida em 3 partes relacionadas entre si: sinfonia, que é uma palavra de origem grega que significa simplesmente todos os sons juntos, sendo fonia o mesmo que fonos, aquele que produz qualquer coisa relativa ao som. Haja vista as palavras membranofone, megafone e telefone. Concerto é uma composição musical escrita para um ou mais instrumentos solistas, instrumentos sós, né? Cujo acompanhamento pode ser feito por uma orquestra ou um piano. Romantismo. Quando falamos em romantismo, logo imaginamos em coisas românticas, cartas românticas, escritas românticas, poemas, músicas românticas. Está relacionado a isso? Sim, por quê? Porque foi um movimento artístico, né, que surgiu na Europa no século XVIII e durou até meados do século XIX. Ele influenciou a literatura, a pintura, a música e a arquitetura,
Então, o romantismo teve sua influência na literatura através das escritas, dos poemas, a pintura através de imagens amorosas, de imagens com romantismo, a música também romântica, que agradam os ouvidos, e a arquitetura também de uma forma romântica, de uma forma doce, de uma forma carismática. Então, o romance, contudo, já era utilizado no Império Romano, cuja palavra romano era aplicada para designar as línguas usadas pelos povos sob o seu domínio. Tais idiomas eram, na verdade, uma forma popular do latim. As composições de cunho popular e folclórico, escritas em latim vulgar, em prosa ou em verso, e que relatavam fantasias e aventuras, também eram chamadas de romance. Um exemplo, muito conhecido aí, um clássico aí da nossa literatura, é Romeu e Julieta. Então, o romantismo se caracterizou pela ênfase nas emoções, no individualismo e na exaltação da natureza. Por esses motivos, o movimento é entendido como uma reação ao racionalismo e ao materialismo exacerbados, difundidos pelo iluminismo e pela evolução industrial. Então, o romantismo são emoções que cada pessoa tem, São reações amorosas que cada um tem. Principais características do romantismo. Na literatura, as principais características do romantismo são a oposição ao modelo clássico, estrutura do texto em prosa longo, desenvolvimento de um núcleo central, narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo, o indivíduo passa a ser o centro das atenções, surgimento de um público consumidor, folhetim, uso de versos livres e versos brancos, exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria, idealização da sociedade, do amor e da mulher. Criação de um herói nacional, sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo e egocentrismo, saudades da infância, fuga da realidade. Então, todos esses critérios, todas essas características está relacionado ao romantismo. Então, quando você vê algo escrito ou algo pintado ou uma música que traga umas dessas características, podemos classificar como romantismo. Romantismo nas artes. A arte romântica era essencialmente baseada no individualismo, na natureza e no imaginário. Esses valores se manifestaram em todos os ramos artísticos da época e inspiraram pinturas, esculturas, poemas, entre outros. Devido à ênfase na imaginação, os artistas davam muita importância à instituição, ao instinto e à emoção, sem que isso implicasse em um afastamento total da razão e da lógica. Por serem altamente pessoais e subjetivos, esses sentimentos reforçavam a noção do individualismo que marcou o movimento. Então a pessoa tinha seus próprios sentimentos, a pessoa tinha o seu próprio conceito, a pessoa sabia escrever cartas românticas. Comparando nos dias atuais, podemos classificar que as pessoas modernas, as pessoas da nossa atualidade, elas são românticas totalmente? Não, Por quê? Porque muitas das pessoas deixaram de aderir palavras bonitas, palavras com sentimentos, palavras com emoções. Romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil guarda muitas semelhanças com o movimento romântico europeu, mas, ao mesmo tempo, possui diversas peculiaridades marcadas pelo contexto histórico local. Assim, além do subjetivismo, do culto à natureza, do escapismo e do sentimentalismo, o romantismo no Brasil
foi fortemente marcado pelo nacionalismo, pela exaltação do índio, entre outras características próprias. Apesar de se envolver diversas áreas da arte, o período romântico no Brasil foi fortemente voltado para a literatura e poesia. Nesse sentido, o romantismo brasileiro passou por 3 períodos. Então nós temos aí uma afirmação que no Brasil foi voltado para a literatura e poesia. Então não teve tanta influência, não teve tanta objetividade nas arquiteturas, na pintura, na escultura. Dentre eles nós temos 3 períodos. Vamos conhecê-los. Movimentada, motivada, aliás, pela recente independência do Brasil em 1822. A primeira geração do romantismo brasileiro foi marcada por uma forte necessidade de afirmar a cultura local e romper com a influência europeia. Assim, as obras frequentemente transmitiam valores nacionalistas e adotavam o indianismo, que exaltavam os índios como heróis representantes da cultura. Então, nessa primeira geração aí, os índios foram representantes da nossa cultura, como os heróis. Na segunda geração do romantismo brasileiro, surgiu na metade do século XIX e foi muito influenciada pelas obras do poeta inglês Lord Byron. As características mais marcantes dessa época eram pessimismo, desilusão, exaltação da morte, depressão e solidão. Por esse motivo, o período também é chamado de ultrarromântico ou mal do século. Então, nessa segunda geração, nós temos aí como objetivo o pessimismo, a desilusão, a exaltação da morte, a depressão, a solidão. Então, todas as coisas que acalentavam o ser humano, que deprimiam o ser humano, fez parte dessa segunda geração e teve como apelido, entre aspas, aí, um mal do século. Então, a primeira foi colocando os índios como os heróis, a segunda foi como a depressão, o pessimismo, o mal do século aí. E a terceira, vamos conhecê-la. A terceira geração se iniciou por volta de 1860 e possuía um foco altamente político e social, influenciada pelas obras de Victor Hugo. Assim, os artistas transmitiam em suas obras ideais absolucionistas, críticas sociais e de valorização da liberdade. O período também é chamado de geração condoreira, em referência a um côndor, tido como símbolo da liberdade. E a terceira geração, então, marcou como a liberdade. Então, nós temos a primeira geração, que foi os índios como heróis da cultura. Depois, a segunda, nós temos o mal do século com a depressão, pessimismo, etc. E a terceira geração, a liberdade, a liberdade de expressão. Compositor original. Ao ouvir a si mesmo, Beethoven iniciou uma produção musical bem diferente de seus antecessores clássicos, como Wolfgang Amadeus Mozart, mais conhecido como Mozart, e Joseph Haydn, mais conhecido como Haydn. Mozart foi um músico e compositor austríaco, considerado um dos maiores nomes da música erudita e um dos compositores mais importantes da história da música clássica. Ele nasceu na Austrália, numa cidadezinha chamada Salzburg, no dia 27 de janeiro de 1756. Então o pai dele chamava Leopold, que era músico da corte, e de Ana Maria Pertl,
filha do administrador do castelo de Saint-Gilles. Desde pequeno já demonstrava genialidade para a música. Com 4 anos já assimilava as lições de cravo. O que é o cravo? É um instrumento musical parecido com o piano, né? Então ele tinha uma irmã chamada Mariane, que começava a receber. Diante disso, seu pai passou a ensinar música ao filho, que aprendia com incrível facilidade. Com tão pouca idade, já começava a anotar suas ideias melódicas. Handel, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele nasceu em 1732 e morreu em 1809. Também foi um compositor austríaco, o primeiro nome do classicismo vienense, de Mozart e Beethoven, seguido, né, de Mozart e Beethoven. Sua obra, que compreende sinfonias e óperas abertas cantadas, oratórios e outras peças, o converteu em uma das mais importantes figuras da música instrumental. Franz Joseph Handel nasceu na pequena aldeia de Roral, situada às margens do rio Leitha, Áustria, no dia 31 de março de 1732, filho de um marceneiro e músico amador. Desde pequeno, revelou excepcionais dotes musicais. Os instrumentos utilizados em uma orquestra. O que seria então, primeiramente, uma orquestra? Seria um lugar de dança, né? Um espaço onde ficam as pessoas para tocar os seus instrumentos. Então seria um lugar de dança por alusão ao espaço semicircular situado em frente ao palco do teatro grego, onde dançava o coro. É um agrupamento instrumental utilizado geralmente, mas nem sempre, para execução de música de concerto. Então sempre tem um teatro que tem a meia-lua, né, meio círculo, que eles colocavam os seus instrumentos e o seu coro para fazer a interpretação musical. Depois, dentro de uma orquestra, nós temos o maestro, também chamado de regente. É quem dá unidade à execução da orquestra. Então o maestro é ele que executa, ele que dá o comando para os músicos efetuarem os acordes, a sinfonia musical. Uma orquestra sinfônica dispõe 5 classes de instrumentos. As cordas são violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, harpas. São instrumentos musicais cuja fonte primária de som é a vibração de uma pressionada corda, tensionada quando beliscada ou percutida. Na classificação de Hombostel-Chas, bastante utilizada atualmente, esses instrumentos representam a classe dos cordofones. Então todos os instrumentos que têm cordas são chamados de instrumentos dentro de uma classe de cordofones. Os instrumentos de sopro são divididos em 2. Madeiras são flautas, flautins, oboés, cone inglês, clarinetes, clarinete baixo, fagotes, contrafagotes. É o nome dado a instrumentos musicais de sopro, cujo método de ativação não é a vibração dos lábios, mas sim a vibração de uma palheta ou a passagem do ar por uma aresta. O que é uma aresta? Um buraquinho, né? Metais: trompetes, trombones, trompas, tubas. É o nome dado a instrumentos musicais de sopro, cujo método de ativação é a vibração dos lábios. Então os de madeira é por uma aresta, por um furinho que sai o som. E os de metais é pela vibração dos lábios.
Naipe: cada um dos grupos de instrumentos do mesmo tipo em que se costuma dividir a orquestra. Então isso é um naipe. É um grupo de instrumentos do mesmo tipo. Então podemos considerar, quando a gente vê um grupo dos mesmos instrumentos, um grupo de músicos com os mesmos instrumentos, de naipe. Os instrumentos de percussão: tímpanos, triângulo, caixas, bombo, pratos, carrilhão, sinfônico, xilofone, congo, pandeiro, carrilhão de orquestra, etc. É um instrumento musical cujo som é obtido através de impacto, percussão, raspagem ou agitação, com ou sem o auxílio de baquetas. Então tudo aquilo que a gente consegue raspar, agitar, bater, é chamado de instrumentos de percussão. Instrumentos de teclas: piano, cravo, órgão, clavicórdio. Os instrumentos de teclas podem ser de uma das outras categorias, mas, pelo modo de tocar, há quem considere uma categoria diferente. A música apresenta três propriedades principais. Intensidade: está associada àquilo que nós chamamos de volume. A diferença entre um som intenso ou forte é um som fraco, e um som fraco vem da amplitude de vibração da onda. Quanto maior a amplitude da onda, maior a pressão que a onda irá exercer no ar. Então, a intensidade significa o quê? Volume. Altura. A altura nos permite diferenciar aos sons agudos e sons graves. O som alto é um som agudo e o som baixo é um som grave. O fator que determina a altura do som é a frequência da onda. Então, dentro de uma frequência de onda, a altura, quanto mais elevada, ela é mais aguda. Quanto mais o som mais baixo for, mais grave ele é. Timbre. Todo mundo tem um timbre. Lembra que eu falei isso em sala? Timbre é o tipo de voz, né, que cada um tem, que cada instrumento tem. É os sons que cada instrumento pode proporcionar dentro de uma banda, né? Assim como também é possível distinguir o som emitido pelas vozes das pessoas com quem conversamos. Então, a qualidade que nos faz distinguir os sons de diversas origens é definida como timbre. Então, cada um tem um timbre. Eu tenho um timbre, vocês têm um timbre, os instrumentos têm um timbre. Então, isso que fica fácil da gente diferenciar as pessoas. Aqui, nesses aqui que tá, os instrumentos musicais estão divididos em três grandes grupos: percussão, sopro e cordas. Esses slides aqui que está no material de estudo de vocês é sobre aquele trabalho que eu pedi para vocês pesquisarem. Lembra que eu falei, tem 150 instrumentos aproximadamente? Então aqui estão os instrumentos que eram para ser pesquisados. Teve gente que encontrou até mais instrumentos, tá? Isso foi válido, foi avaliado dentro do trabalho de vocês. Então eu não vou comentar nesse trabalho aqui, nessa revisão. Depois vocês veem o que vocês não colocaram no trabalho de vocês. Aqui nós temos instrumentos de percussão, mais instrumentos de percussão. Aqui são os instrumentos de sopro, que são madeiras, e os instrumentos de corda. São vários instrumentos de corda que a gente tem. E os instrumentos de teclas.
aqui mais alguns instrumentos de teclas aqui. Com isso nós chegamos ao final da nossa aula e vamos fazer o comentário. Não esqueçam de fazer o comentário, de colocar o nome de vocês, a série de vocês, tá? De colocar o horário que entrou, a data que entrou, o horário que saiu, tá? Não esqueçam disso, porque isso vai contar muito no final do bimestre para vocês, tá? Muito obrigado e vamos até o próximo capítulo.